O Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, aleluia, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, nessa noite. Nesse local, Pai, que nós possamos render graças ao teu nome, Jesus. Ô Senhor, que toda distração nessa noite seja caída por terra. Que o teu Espírito Santo possa estar sobre o coração de cada um nessa noite. Nos enche, Senhor, com a tua presença. A tua presença é real em nossas vidas. Oh, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. Oh, aleluia! Aleluia! O Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia! Convido você a ficar em pé. Aleluia! A palavra do Senhor diz, Salmo 156:6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego aqui nessa noite? Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Convido você a olhar para o irmão ao seu lado, dê uma boa noite para ele. Ele está tudo bem, um sorriso lindo. Abra o seu sorriso. Você tem um sorriso lindo para o Senhor.
Isa. Gente, eu queria ter esse momento para dar um testemunho sobre a Isa. Todos sabem, a gente virou pai recentemente, 90 dias hoje, o João está aí pela primeira vez. E nesse período que ele nasceu, a Izinha começou a dar muito trabalho. Todos falavam que era ciúmes, já o irmão mais novo chegou, está tendo muitos ciúmes. E ela faz tratamento psicóloga, psiquiátrica, ela tem hiperatividade. E mandaram aumentar a dose dos remédios, enfim, resumindo. E a gente falando, nossa, ela não muda, ela não melhora, a gente não aguenta mais, enfim. E teve o retiro de carnaval. E ela arde por participar. Ela tem um desejo de participar. Ela falou, eu vou. E a gente foi. E alguns acham que eu sou muito rígido com ela. Sou mesmo. E a partir do momento que teve lá no retiro, elas ficavam soltas, era uma escola. Então eles andavam, tinha mais 2, 3 crianças lá, elas bagunçavam um monte lá. Porém, na hora do louvor e da palavra, eu falava para ela ficar em silêncio. E teve um determinado dia no louvor, um pouco antes, é muita coisa, tentando resumir. A gente indo para Porto Ferreira, eu, a Miriam, o Cauê, a Isa e alguém mais, não lembro. Acho que só nós. E a gente começou a cantar uma música, Isaías 9. E foi algo surreal, que a Miriam amava, ela tinha história sobre essa música, eu tinha história. A Isa queria cantar essa música na igreja comigo, então foi algo no carro surreal. Chegamos no retiro, qual música que ia cantar? Isaías 9. E ali Deus começou a trabalhar nos nossos corações e ela sumiu, estava brincando. De repente ela apareceu do meu lado chorando. Eu assustei sozinho, né? Falei, bicho, aconteceu alguma coisa. Falei, o que aconteceu? Ela, nada. O que aconteceu? Você está chorando? Nada. Deixa eu chorar. Aí eu fiquei na minha, vi ela chorando. Aí com o decorrer dos tempos, ela começou a voltar a respirar normal. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, papai, eu quero ver Jesus. E no meio disso, o louvor correndo, ela começou a chorar. E eu falei, vamos orar juntos. Aí ela caiu no chão, não aguentava ficar em pé de tanto que ela chorava pela presença do Senhor. E ali naquele meio ela falou assim, papai, eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Eu falei, então vamos orar. Ela falou, não quero orar, eu quero ver Jesus. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu falei, filha, não tem o que eu... Daí, nesse meio termo, eu lembrei de um testemunho da Jennifer, da nega. Num retiro, faz uns 20 anos atrás. Que ela queria ver Jesus também. E naquele momento o Espírito Santo mandou ela olhar para o céu. Eu levei a Isa para olhar o céu aberto. Nesse momento ela caiu de joelhos, chorando muito. E ela falava, papai, aquelas estrelinhas é Jesus? Eu falei, é Jesus. E ela falava, papai, eu estou vendo Jesus. E chorava, mas não era um choro. Era um choro que precisava segurar ela no colo, porque ela não aguentava ficar em pé. E nesse meio termo, toda escola tem aqueles escritos, escola, fulano e tal, por prefeito e tal. E ela olhou isso daí, ela falou, papai, ali está escrito Jesus, mas Jesus não está ali, ele ressuscitou, ele está no céu. Ela simbolizou a lápide de Jesus naquele momento, e ela sabia que Jesus estava ali, Jesus estava no seu coração. E ela pediu um tempo para ficar com Jesus ali. Eu dei um tempo para ela sair. Ela se ajoelhou de frente para esse. Ela começou a chorar muito. E ela voltou, ela falou assim, papai, sabe por que eu não estava obedecendo? Porque o inferno estava dentro de mim. E naquele momento eu não sabia o que eu fazia. Eu falei assim, mas como, filha, se estava tudo vermelho, pai, um monte de bolinha vermelha, eu não conseguia me controlar. Mas Jesus está dentro de mim agora, tem um monte de bolinhas brancas. Eu não consigo me conter. E ela chorava e falava que via Jesus. E desse dia em diante ela melhorou muito. E eu, muito contente, contei para várias pessoas. Eu fui contar para um amigo. Ele ficou super feliz, porém ele me falou assim, o que você tirou de lição disso? Eu parei e falei, não sei.
Ele falou assim: está faltando você, como pai, impor as suas mãos na cabeça dela, porque ela estava sendo oprimida pelo inimigo e vocês não perceberam. Então muitas vezes a gente acha que é doença, é rebeldia. Não é, pode ser coisa maligna. Então ali naquele momento em diante ele me falou: imponha, faça o seu papel de pai. Eu desafio vocês pais, ore, jejue pelos seus filhos, pois eles são vulneráveis. E eu falo pela Isa, ela estava sofrendo e muito, e ela não conseguia falar o que era. A gente precisou estar num local tão forte espiritualmente para ela poder ser liberta. Então serviu de lição para mim. Eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais fiel. Eu convido você, pai, a também se desafiar dessa maneira. Graças a Deus, hoje é uma outra menina. Tem essa rebeldia, normal, mas é outra menina. E hoje ela fala, tudo que ela vai fazer, ela fala: papai, Jesus gosta ou não? Eu falei: não, filho, Jesus não gosta. Então não vou fazer, eu quero a presença de Jesus. Então eu queria deixar esse testemunho para toda a igreja. Amém? Aleluia. Vamos preparar esse louvor, né? Espero conseguir. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive
Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Pessoal, deixa eu dar alguns recados rapidamente. Terminando aqui, nós temos uma cantina aos fundos, tá bom? Lanche natural, pique limonade. Quem sabe o que é pique limonade? Sprite com groselha e suco de limão com muito gelo, tá bom? Então nós vamos ter a R$10 o lanche para ajudar o pessoal que vai no jovem jornalista para pagar o ônibus, certo? Então, cantina após o culto. Quinta-feira, 20 horas, nosso encontro de oração. Nós estamos trabalhando esse mês o tema Vida com Deus. Vem orar, né? Foi muito bom quinta-feira passada, tinha bastante gente aqui, foi muito bom. Então está sendo muito gostoso. A gente começa às 8, vai até umas 9, 9 e pouquinho, e foi bênção. Houve uma palavra rapidinho, uma reflexão bíblica. Então, quinta-feira às 8 horas. Sábado nós temos o Cultivando Amizades, 19h30 aqui na igreja, certo? Pode falar. Mas enquanto você chega aqui, deixa eu adiantar o próximo. E domingo, nós temos normalmente a escola bíblica dominical, às 9h30 às 10h30. E à noite, 19 horas, o nosso culto de celebração. Ok? Antes da Ju falar um pouco mais do Cultivando Amizades, dia 24 de maio, mês que vem, último domingo do mês que vem, nós vamos ter a nossa primeira confraternização na Chácara Bélia, aqui no Jardim América. Então, nós fazemos um culto no período da manhã, depois tem um churrasco, um almoço e a gente passa o dia lá. R$40 por pessoa, né? Depois a gente combina aí com quem, para quem você vai pagar e dar o nome, mas como já está perto, né, é 24 de maio, então eu já queria avisar vocês irem reservando aí o valor, tá bom? Nós vamos ter batismo também nesse dia, é isso. Paz do Senhor, amém? Nosso recadinho aqui para as mulheres do Cultivando Amizades, sábado, 19h30. Gente, aqui na igreja, a Lloyd não vai pegar dengue essa semana.
vai dar tudo certo. A gente vai ter aqui uma conversa com a Lloyd sobre a saúde da mulher, né? Aí a luz da palavra, como Deus nos vê, o nosso corpo. A Lloyd é extremamente capacitada para falar sobre isso, é biomédica, é fisioterapeuta, então é farmacêutica, é de tudo essa mulher. Então eu queria convidar você, mulher, a priorizar, marca aí na sua agenda, sábado, 7h30, 19h30. Nomes com a Lourdes. Pega a mão, Lourdes, olha a Lourdes ali. É só você dar o seu nome e vai ser uma noite muito abençoada. Chame uma amiga, pode trazer amiga. Amém. Glória a Deus. Cadê o Caio? Por aí, Caio? Nós temos mais testemunhos. Tem muita gente procurando para dar testemunho e a gente está distribuindo ao longo dos domingos. Se você também tem um testemunho, me procure e a gente vai organizando. Isso é bom, isso estimula a fé de todos nós. E o Caio queria falar hoje, né? Bom? Boa noite, igreja. Paz? Amém. Eu queria dar um testemunho hoje que começo esse ano aqui das bênçãos. Em janeiro eu fiquei preocupado com o procura de emprego e faculdade. Fui entregando currículo, tal, um monte de empresa. Uma empresa que eu nem conhecia me chamou. Daí eu fui orando, passei a vontade de Deus. Daí falaram que estava para reservista e 18 anos. Hoje aqui em janeiro. Daí eu fui falar com eles. Eles falaram que o gestor da empresa decidiu seguir processo comigo. Foi indo, tal, passei os testes que fizeram, uma redação de uma provinha. Aí eu fui conversar com o gestor. O gestor falou que por eu não ter 28 reservistas, além de outros documentos faltando, não poderia ser efetivado. Caso houvesse pedido de efetivação, a empresa poderia escolher me desligar. Aí tá bom, eu aceitei e o que fazer. Fiquei orando para Deus, seja da vontade dele. Daí eu fui orando pela faculdade também. Daí em janeiro eu recebi a resposta que a faculdade me ofereceu uma bolsa 100%. Eu não sou bobo nem nada, fui lá e aceitei. Daí comecei a estudar. Uma semana depois entrei no emprego. O gestor também falou que eu poderia entregar os documentos que tinha os antecedentes quando eu fizesse depois. No meu aniversário eu fui lá e entreguei, presentão aí. Daí foi lá e comecei. Durante esse um mês, conversando com o meu líder, eu vi efetivação. Falou que tinha um rapaz, uns tempos atrás, que foi proposto a efetivação para ele. Mas como não tinha documento faltando, ele foi ligado. Ele falou, caso acontecesse, não culpar ele, porque esse último cara aí foi para cima dele. Ele falou para ele, crente, falou para pedir a vontade de Deus, o que for da vontade dele, aceitar. Daí foi lá, passamos com os PM aí, trabalhando bem. Aí, semana passada, o líder chegou para mim, falou que o processo de efetivação foi aprovado pela RH, já estava em processo já. Eu fui fazer os exames, fui fazer os testes, também tinha uma provinha lá, tirei 10. Daí foi lá o processo que vai estar em finalização, eu vou assinar o contrato agora na quarta. Queria agradecer principalmente a Deus e a todos que me apoiaram, todos que oraram, que me deram apoio nesse momento. Muito obrigado. Está estudando, está empregado e está solteiro, viu, menino? Solteiro ainda. Deixa assim, o pai da Deus deixa assim. Fica a dica, está solteiro. E a voz engrossou, vocês perceberam, né? O Caio pequenininho já está o Caio grandão agora, né? Que bênção, gente. Bom demais. Deixa eu chamar o Fabinho agora, Jéssica. Pode vir a Isa também. E o João Pedro, que nós não combinamos, mas estamos combinando, eu e o João Pedro. Vamos apresentar o João Pedro ao Senhor. Olha, ele está de gravata borboleta. Olha dele lá. Gente, até eu estou nervoso.
Pois eu estou nervoso. Queria ler um texto aqui para o Fabinho e para a Jéssica, um texto muito conhecido, está além do Deuteronômio capítulo 6. É um texto que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é um texto, uma palavra que Deus está dando, essa palavra para o povo dele. Nós sabemos que hoje nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus, e eu creio que é um princípio valioso, como foi no passado e ainda continua sendo hoje, um princípio de que os pais têm a responsabilidade principal de ensinar os seus filhos a respeito de Deus, não só com palavras, mas principalmente com exemplo, A gente sempre fala sobre isso, que o exemplo é o melhor professor. Então, o Fabinho e a Jéssica, tenho certeza que estão nessa incumbência, assim como está acontecendo com a Isa. O Fabinho já falou um pouco aqui. E hoje nós queremos apresentar o João Pedro ao Senhor, orar pela vida dele, para que Deus forme o coraçãozinho dele, dê um coração dele como se fosse uma terra fértil mesmo, para que ele, ao ouvir do pai e da mãe principalmente a palavra e ver a vida, ele possa seguir os mesmos, ou o mesmo caminho, o caminho da vida, o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, certo? Nós como igreja, como sempre, estamos aqui junto, apoiando, indo, caminhando perto, mas a responsabilidade para a Jéssica é de, em primeiro lugar, de ensinar. E vocês percebem aqui que eles tinham uma preocupação de, em todos os momentos, em todos os lugares, estar falando sobre o Deus de Israel, nas portas, nos batentes, Imagina esse povo aqui colocando o versículo no lugar da casa, em todos os lugares, para que o filho pudesse conhecer a palavra de Deus e ouvir sobre essa história de Deus. Então vamos lá, o Ju, vem me ajudar aqui. Quanto que ele está pesando? 5 quilos, tá bom. 5 quilos aí, doutor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento. Vamos ficar em pé, gente? Me ajuda aqui. Olhe por ele. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, consagrar o João Pedro ao Senhor, dedicar a vida dele ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor dê a ele um coração segundo o teu. Muito obrigado, João Pedro, é um presente para todos nós, para a família, para o Fabinho, para a Jéssica, para os avós que estão aqui também. Bênção do Senhor, que o Senhor esteja guardando a vida dele, protegendo do mal, dando a ele saúde e que ele possa conhecer o Senhor, Pai, não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, em nome de Jesus. Receba a vida dele como sendo presente do Senhor, oferta do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Dá um alívio quando acaba esse momento. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Abra uma Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8. A partir do versículo 1. Amém? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da nossa mãe.
no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. É um texto bastante conhecido nesse momento de ofertório. É um texto que fala sobre as igrejas. Isso eu gostaria de chamar a atenção. Fala sobre as igrejas da Macedônia. Não é sobre a igreja, não é sobre uma igreja. A Macedônia aqui é uma região. Como Paulo escreveu aos Gálatas, ele não escreveu uma cidade, ele escreveu a região da Galácia. E agora ele fala sobre a região da Macedônia. É uma região que tinha várias cidades, Bereia, Filipo, Tessalônica. O que Paulo diz aqui é o seguinte: olha, todas essas igrejas, elas tinham um problema financeiro. Todas as igrejas, eles viviam na extrema pobreza. Essas igrejas tinham essa dificuldade, mas a alegria imensa em colaborar. Eles fizeram não o que eles podiam, mas além daquilo que eles podiam. É uma igreja que partiu do sacrifício. É uma igreja que clamou, uma igreja que pediu insistentemente pelo privilégio de colaborar. Essas igrejas, elas poderiam falar assim: olha, não temos condições, não temos dinheiro, a situação aqui está difícil. Mas não, elas disseram assim: olha, queremos fazer e vamos além daquilo que nós podemos. Sabe o que eu acho legal? O fato de ser várias igrejas, porque existia ali uma cultura de generosidade, uma cultura, pela graça de Deus, de ser generoso com a obra do Senhor. Essa noite fica esse chamado, o chamado da generosidade, de fazer o que você pode ou além daquilo que você pode, para que a obra de Deus continue, para que a obra seja feita, para que pessoas sejam alcançadas, para que a cadeira do seu lado que está vazia seja preenchida, para que os espaços vazios recebam cadeiras novas e assim por diante. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós apresentamos a Ti os dízimos, as ofertas aqui hoje. Que o Senhor esteja abençoando cada colaborador, cada um que se propôs no seu coração a trazer uma oferta, uma ajuda, um dízimo para a tua igreja, Senhor. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos administrar da forma que o teu nome seja glorificado. Que esse dinheiro venha para trazer recursos da tua obra, que esse dinheiro venha para glorificar o teu nome, para que pessoas sejam alcançadas cada vez mais. Aquele, Senhor, que não pode colaborar, o Senhor esteja tocando nos corações deles. Se for um programa de desemprego, que o Senhor esteja abrindo portas nessa noite. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém. Podem trazer seu dízimo. Crianças, podem vir à frente, mais altos. Ó, fiquem aqui na frente da mesa. Deixa eu ver mais. Pronto. Gente, seguinte, vem rapidinho aqui, ó. É uma surpresa para vocês. Vem aqui, ó. Vai espalhando daí para lá, vem. É o seguinte, todos sabem, ou não, né? Eu e o Reginaldo, nós fazemos um trabalho de capelania na Polícia Rodoviária Federal. Toda terça-feira, 9h30, nós estamos lá levando uma palavra de Deus para os policiais. E temos um momento, a gente chama de momento com Deus, né? Temos uma reflexão bíblica ali e oramos. E o pessoal da polícia disse que eles ganharam vários ovos de Páscoa e fizeram um trabalho social e gostariam também de estar abençoando as crianças aqui da igreja
até por gratidão ao trabalho que a gente tem feito. Enfim. Então, vocês gostam de ovo de Páscoa ou não? Aqui, vem mais, vem mais. Vem mais. Vocês vão ganhar, nós vamos tirar uma foto bonita para mandar para eles, depois para eles verem que vocês ganharam os ovos mesmo. Ajuda aqui, Ivan, o pessoal do Ministério Infantil, de Enraizados. Faz uma fila aqui, ó, então. Ó, outra coisa, gente. Ó, outra coisa, não é para comer agora, tá? Vocês entregam para os pais, e vocês vão para a classe, depois vocês vão pegar e comer à noite escondido lá, tá bom? Agora não é para comer, né? Vocês vão ter aula, tá bom? Vai lá, fica aqui, ó, fica aqui. Pessoal do mídia, aí tira uma foto bem legal todos eles, aí eu mando pra foto, pessoal. Já ganharam presente da igreja domingo passado, né? E agora da polícia. Se sobrar, já sabe pra quem vem, né? Eu tentei incluir o Livres também, mas tem muito, gente. Vocês estão. Vamos ver, né, Fabi? Fabi tá contando aqui. Vamos ver. Atenção, gente, fica lá, ó, que a Pâmela, ó. A Pâmela vai tirar uma foto com você, dentro do livro. Gente, deixa eu fazer uma coisa. Tem 8 sobrando, Fabi? Quem que é visitante aqui hoje? Cadê? O Fabi vai entregar para quem está aqui a primeira vez. Ergue a mão que é a primeira vez que está aqui. As amigas da Duda aqui. As amigas da Duda. Pronto, aí ninguém vai ficar bravo. Vamos para a família aí. Lá no fundo, gente, lá no fundo. Fabinho foi dar pro sogro, tá certo? Eu vi. Devolve pro pai e pra mãe agora, entrega, que é só depois. E voltem aqui que nós vamos orar por vocês. Vocês vão orar no aula. Juniores, os maiores, vão para o inserido lá para o buffet, tá bom? E aproveitando, você que está nos visitando, também no final nós temos uma outra lembrancinha para te entregar. Então não saia correndo, porque a gente tem algo para estar conversando com vocês e entregando algo. Tá no aqui é os fundos da igreja, tá bom? Vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo precioso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso presente maior. E te louvamos porque esse ministério é um ministério abençoado pelo Senhor. E nós oramos para que as crianças agora aprendam a Tua palavra, não apenas as histórias bíblicas, mas conheçam ao Senhor, tenham experiências com o Senhor. Use a vida dos nossos professores agora como instrumento da Tua graça, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 7. Eclesiastes, capítulo 4, verso 7. Bom, continuamos com a série de mensagens Gigantes Nocauteados. E hoje nós vamos nocautear em nome de Jesus a solidão. A solidão. Esse é o nosso tema de hoje, nocauteando a solidão. Então, Eclesiastes capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz assim: eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão e trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar, gente, mais uma vez e pedir a companhia, Companhia, a ação do Espírito Santo sobre nós. Pai, nós te louvamos pela tua presença. Que bom que o Senhor é um Deus de perto e não de longe, um Deus que caminha conosco. E nós nesse momento pedimos a Ti que o Senhor esteja bem ao nosso lado, junto conosco, falando aos nossos corações, preenchendo os vazios da nossa alma e nos ajudando a ter entendimento e discernimento para que possamos vencer algo que tem acontecido tanto no mundo de hoje, que é a solidão. Nos ajude, contamos com a Tua força, com a Tua graça, para vencer esse gigante nas nossas vidas e para estarmos, ó Deus, sempre vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um sujeito chamado David Jeremiah, ele diz assim: a solidão é uma náusea que não se cura com sal de frutas. É uma ansiedade que não vem nem vai, mas permanece com você o tempo todo, sufocando na calada da noite. É uma dor aguda que estremece o coração quando ouve uma canção antiga ou se lembra de momentos passados. É estressante, sutil, suga energias e gera medo. A definição é uma frase que define um pouco o que é a solidão. Nós vivemos hoje um paradoxo atual em que ao mesmo tempo nós estamos hiperconectados, então o tempo todo nós estamos conversando com pessoas, usando as mídias, e ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos. Então há uma hiperconexão junto com a solidão. Nós temos dificuldades de manter amizades profundas, amizades verdadeiras. Há uma perda gradual hoje da capacidade de construir laços afetivos que permaneçam ao longo da vida. E a amizade acaba competindo com o tempo e a atenção que nós precisamos dar ao trabalho, à família e muitas vezes até aos projetos pessoais. Aquela coisa que dizemos assim: não há tempo para ter amigos. Nós não temos tempo para ter amigos porque estamos na correria. É trabalho, são as demandas familiares, são os meus projetos pessoais, e muitas vezes não sobra tempo para a gente construir amizades verdadeiras e longas, duradouras. As pesquisas mostram que jovens são os mais afetados. Isso para mim foi surpreendente, porque normalmente a gente pensa assim que as pessoas mais idosas são as que se sentem mais solitárias. Mas algumas pesquisas recentes têm mostrado que os jovens são mais afetados com a solidão. 100 pessoas morrem de solidão no mundo por hora, segundo a Organização Mundial de Saúde. É muita coisa. 100 pessoas por hora morrem de solidão. A solidão pode ser tão nociva quanto fumar 15 cigarros
cigarros por dia. 15 cigarros por dia. Algumas observações. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Hoje nós estamos aqui com muitas pessoas ao nosso lado, né, na igreja, mas eu posso estar me sentindo sozinho. E a solidão é diferente da solitude. A solitude é algo intencional, onde eu me isolo, onde eu me separo, onde eu busco um espaço de silêncio, de quietude, para ter um tempo com Deus, para ter um momento de reflexão, para pensar sobre a vida. Então a solitude é importante, é muito saudável. A solidão é aquela situação que dói. Eu não queria estar assim, que por alguma circunstância ou várias circunstâncias eu estou amargando essa situação que me sufoca, que me dá uma sensação de abandono e outras sensações que vêm da solidão. Então essa é uma primeira observação. Não é porque eu estou cheio de gente ao meu lado que eu não me sinto sozinho. Posso estar me sentindo sozinho mesmo rodeado de pessoas. A segunda observação é que pessoas que ocupam funções de liderança enfrentam com frequência esse gigante. Com frequência. Mesmo pessoas muito devotas a Deus experimentam o gosto amargo da solidão. Exemplo, Jesus no Getsemane, experimentou isso. Queria ali os seus discípulos junto com ele, orando, apoiando, ficou sozinho. Estava todo mundo dormindo. E Jesus amargou uma solidão naquele momento. Paulo também enfrenta isso próximo à morte. Depois eu vou ler um texto bíblico que fala sobre isso. Paulo diz: todos me abandonaram, estou sozinho, estou isolado. Nós vemos também o profeta Elias, quando está na caverna, uma situação de isolamento, de solidão, e Elias chega a dizer: olha, eu sou o único que sobrou, o único fiel, o único que não se dobrou diante de Baal, de outros deuses. Então Elias também experimentou momentos de solidão. Então não é porque você é alguém que ora, jejua e é espiritual, que você não possa experimentar momentos assim. Okay? Então pessoas devotas, pessoas piedosas, pessoas cheias do Espírito Santo também experimentam em alguns momentos essa luta, essa guerra com esse gigante chamado solidão. Então a solidão ela tem a ver com abandono, ou sensação de abandono, incompreensão. Existem situações em que eu me sinto incompreendido, as pessoas não compreendem, não entendem o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, e eu me sinto solitário. E a solidão também, ela tem a ver com rejeição. Existem situações que eu me sinto rejeitado, e aí eu acabo experimentando o gosto amargo da solidão. Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Então, na solidão nós temos essa sensação, falta de apoio, falta de amigos, falta de presença. Ninguém apareceu para me apoiar na minha defesa. Todos me abandonaram. O apóstolo Paulo diz: todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, que continua ao nosso lado e nos dá forças nos momentos em que as pessoas vão embora. Então Paulo está dizendo isso. Todo mundo me abandonou, ninguém apareceu para me apoiar, mas Deus me deu força, Deus permaneceu ao meu lado, graças a Deus por isso. Acho que todo mundo já experimentou momentos assim, e você se sentia muito sozinho, e foi orar, e foi na presença de Deus, e Deus te confortou, te apoiou, te consolou, preencheu o teu coração, e você teve paz. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas a solidão pode ser muitas vezes o início de algumas doenças, e de algumas tragédias inclusive. Depressão pode começar com uma solidão prolongada, paranoia, suicídio e até assassinatos em série. Muitas vezes por trás é esse gigante que está assolando, além
além de outros fatores que levam pessoas a enfermidades e até mesmo a tragédias por conta da solidão. Então, algumas causas, né? Eu queria falar rapidamente de algumas causas, depois nós vamos ver como vencer esse gigante. Algumas causas, as mudanças da vida. Então, por exemplo, tem uma galera aqui que está para se formar, certo? Pessoal do Livres, jovem. E aí daqui a pouco aquela turma que você cresceu com ela desde sempre, vai acontecer a formatura, e aí você vai para a faculdade ou para outra escola, e dá aquela sensação de aquela solidão. Perdi todos os meus amigos de uma vez, não vou mais vê-los, mudei de cidade. Então é uma mudança. O casamento, né? Mas eu casei, para não ficar sozinho, mas aí você casa, está deixando a casa do pai, da mãe, viveu lá não sei quantos anos na casa do pai e da mãe, há uma sensação de solidão. Os pais experimentam isso. Meu filho, que sempre esteve aqui, meu menino, minha menina, né? O filho cresceu, vai casar e está construindo a vida. Então, uma transição da vida, uma mudança. A própria paternidade, por incrível que pareça, a família está aumentando, mas agora que eu tenho filhos, e muitas vezes a atenção está sendo dada bastante para o filho, ou o marido, ou a mulher, alguém se sente muito solitário. Eu fui esquecido, estou abandonado, ninguém mais liga para mim, ninguém me paparica mais. Já viu quando você vai visitar um bebê? Todo mundo vai na mãe, na criança, e o pai fica assim, ninguém nem dá parabéns para o pai. Aí o pai começa a ter uma solidão. Agora eu tenho filhos e tal, e ninguém liga para mim. Então a paternidade também envolve uma mudança, uma transição na vida, e nesse momento eu posso experimentar uma solidão também. E a aposentadoria. A gente tem conversado com eles, né, Reginaldo, o pessoal da polícia em alguns momentos. Vocês estão se preparando para a aposentadoria? Porque a vida inteira, né, alguém que trabalha, está rodeado de pessoas e naquela atividade, rotina, horários, daqui a pouco aposentou. Aí eu posso acordar em qualquer horário. O que eu vou fazer agora que eu estou aposentado da minha vida? Eu vou ter que reinventar a minha agenda. Então, toda mudança traz consigo a tendência para a solidão. Toda mudança. E ajustes na rotina vão ser necessários. Toda vez que algo estiver mudando na sua vida, você vai ter que fazer alguns ajustes aí, senão você vai ter que lutar bastante com esse gigante aqui da solidão. As separações que fazem parte da vida também nos levam à solidão. Então, uma carreira que foi rompida, uma enfermidade que talvez me isole das pessoas. Quem já ficou alguns dias no hospital sabe como isso é difícil. 1, 2, 3 dias internados. Tem pessoas que ficam um mês internado. Vai experimentar uma solidão gigante, apesar das visitas. A maior parte do tempo você vai ter que enfrentar isso sozinho. Uma situação de divórcio e uma situação de luto. Então são situações que envolvem rompimentos, separações, e nós experimentamos solidão também nesses momentos. Também experimentamos solidão em situações de oposições, em que pessoas estão nos atacando, em que pessoas se afastam de nós, começam a ridicularizar as nossas vidas e até mentem contra nós. E você se sente sozinho, isolado. Rejeição, traição, abandono. Enfim, uma das maiores necessidades de todo ser humano é ser amado e ser aceito pelos outros. É uma necessidade nossa. Alguém aqui não gosta de ser amado e aceito? Todos nós precisamos de amor e de aceitação das pessoas. E quando vem esse conjunto, esse pacote diante de nós vamos ter que encarar esse gigante chamado solidão. Infelizmente, nós humanos tratamos de maneira errada a solidão. Em alguns casos, alguns apelam para as drogas. Já que eu estou sozinho, que a solidão é amarga demais, está doendo demais, eu vou me anestesiar. Outros vão para a libertinagem, pornografia,
Esses dias eu li um post associando a pornografia, o crescimento da pornografia, à solidão que as pessoas têm experimentado. A pessoa não está indo em sites adultos, né? A pessoa não está vendo pornografia só pela questão carnal, pela questão sexual. A pessoa está indo lá porque ela é sozinha. É como se do lado de lá ela tivesse uma companhia. Há uma carência, percebe? Há um vazio. Outros vão para o excesso de tela. Né? Já se fala hoje de um tal de isolamento digital. A pessoa se tranca no quarto, entra lá e tem, sei lá, 1 milhão de amigos, não sei quantos mil seguidores, só que a pessoa está isolada digitalmente, ela não tem amigos reais, ela não tem o olho no olho, ela não tem alguém para abraçar de verdade. É algo em que a pessoa está experimentando uma solidão, apesar da hiperconexão. E também alguns que estão experimentando a solidão abraçam o trabalho como se fosse um Deus, e aí caem num excesso de trabalho e acabam fazendo do trabalho uma fuga. Então, já que eu sou sozinho, vocês perceberam aqui em Eclesiastes, um homem que trabalha, tem riquezas, mas não tem um amigo, não tem um filho, não tem ninguém na vida, não se pergunta, para que eu estou trabalhando tanto assim? Eu não estou aproveitando a vida? E o escritor de Eclesiastes, Salomão, está dizendo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que trabalhar tanto? Não ter nada assim, vai deixar para quem? Não tem nem para quem deixar toda essa herança e não se diverte. Não sai, não aproveita, não desfruta do fruto do seu trabalho. Então também pessoas que agem de um jeito errado, mergulham de cabeça no trabalho e colocam esse verniz, né, e dizem assim, olha, não, eu tenho que trabalhar mesmo, porque a vida é dura, meu nome é trabalho, eu não tenho férias faz 5 anos, mas na verdade a pessoa está fugindo, muitas vezes por conta da solidão. Ok? Então como nós nocauteamos esse gigante? Como vencer esse gigante? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou, já teve que olhar nos olhos desse gigante, chamado solidão. Todos nós já experimentamos isso. Primeiro, eu preciso admitir a minha solidão. É verdade, eu estou sozinho. Não é fácil admitir isso. Nós precisamos reconhecer que é real o que está acontecendo. É real. É real. Eu posso ser um solteiro solitário, ou uma solteira solitária. Eu posso ser um casado solitário, um marido solitário ou uma mulher solitária. Alguns chamam isso de viúvo ou viúva de cônjuge vivo. Viúvo ou viúva de cônjuge vivo. Eu posso ser um idoso solitário, ou uma idosa solitária. Um divorciado ou uma divorciada solitária. Um filho solitário. Uma filha que se sente solitária a maior parte do tempo. E nesse caso nós chamamos de órfãos de pais vivos. Terrível isso. Um filho que os pais estão vivos, mas se sente órfão, sozinho, incompreendido, não ouvido, não acolhido, não abraçado. E eu posso ser um líder solitário, uma líder solitária. Então percebe que pode atingir qualquer pessoa. Não é só quem é solteiro, por exemplo, ou só quem é mais jovem ou idoso. Todo mundo, em qualquer situação, pode experimentar isso. Então a primeira coisa eu preciso admitir: sim, está doendo. Eu já tomei sal de fruta e não resolveu. O embrulho que eu estou sentindo, a náusea que eu estou sentindo dentro de mim, não é físico, não é biológico, é solidão. Preciso dar nome a isso, é a solidão. E eu preciso, fazer mais algumas coisas aqui que eu vou falar e me apegar em Deus e fazer novas amizades, enfim, mas eu preciso admitir, é real, eu estou muito sozinho, muito isolado. Então entender essa diferença, gente, solidão é algo que dói, que faz mal, solitude é algo que faz bem.
é proposital, é intencional. Então a primeira coisa, eu preciso admitir. É como se eu tivesse uma enfermidade e eu precisasse admitir. Sim, está doendo, está inflamado, eu preciso ir no médico, senão eu não vou ser curado. É a mesma coisa. Sim, eu estou sozinho, está doendo, eu estou chorando escondido. Eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga, eu não me sinto compreendido por ninguém, eu preciso admitir isso. O negacionismo nunca é o caminho. A fuga nunca deve ser a primeira, ou não deve ser a opção para nós. Segundo, para você nocautear esse gigante, use bem o seu tempo. Ocupe o seu tempo com atividades saudáveis. Isso tem a ver com a mordomia da nossa vida. Deus fez de nós mordomos. Eu sou mordomo do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, dos recursos que Deus me dá. Então, assim, como eu posso me ocupar com atividades saudáveis? Exemplo: investir em novas amizades ou boas amizades, exercício físico, oração, tempo de leitura da palavra de Deus, tempo com Deus, como eu já disse, né? Paulo falou isso em Timóteo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Deus permaneceu ao meu lado e me deu forças. Deus também nos direciona. O nosso Deus é um Deus que nos guia, que nos aponta pessoas, que nos aponta caminhos. Então procure usar bem o seu tempo, ok? Principalmente com atividades reais, não virtuais, mas reais, concretas, certo? Em relação às amizades, que é um ponto sensível que eu estou dizendo. Quem precisa de amigos? Todo mundo? Não vou nem perder a mão. Agora preste atenção: a amizade exige vulnerabilidade, disponibilidade e tempo. Enquanto a vida nossa adulta hoje, sabe o que a vida adulta cobra? Produtividade, resultado e desempenho. Só que os amigos cumprem um papel vital, porque os amigos oferecem suporte emocional. Os amigos são aqueles que nos ajudam a atravessar as crises, e são aqueles que fortalecem a nossa saúde mental, inclusive. Um sujeito chamado Richard Higgs, que é um cientista social, ele define a amizade como uma relação de igualdade radical, sem troca, sem barganha ou meta. Então imagine assim: eu quero ser amigo do Dudu. Eu não posso me aproximar dele como alguém que acha assim, eu me acho melhor do que ele, eu superior a ele. É uma igualdade radical. Se eu quero ser amigo dele, a igualdade é radical. Nós não estamos atrás de uma meta, não estamos atrás de uma produtividade. Nós temos que ser vulneráveis um ao outro. Nós vamos precisar de tempo para o outro. Eu vou precisar de disponibilidade. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, eu não estou disposto a pagar esse preço. Então você não terá amigos verdadeiros e nem amigos de longo prazo. Qual é o preço então para ter amigos? Vulnerabilidade, disponibilidade, tempo e intencionalidade. O que nós fazemos? Ninguém liga para mim, então eu também não vou ligar para ninguém. Ninguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu também não vou mandar. Ninguém me convidou para tomar um café, eu também não vou convidar ninguém. Você vai ficar sozinho ou sozinho. Então eu preciso dar passos. Lógico que é uma relação que envolve reciprocidade. Eu não vou sempre ficar correndo atrás do outro e o outro também não me dá uma devolutiva, não é? Então eu convido alguém para ir na minha casa, daqui a pouco a pessoa me convida, eu saio para tomar um café com alguém, eu saio para fazer um exercício físico com alguém, e assim nós vamos trabalhando. Isso faz bem para a saúde mental, faz bem para o meu coração, e aí é aquela hora que nós damos uma pausa e nós deixamos de lado a vida adulta, essa questão de produtividade, de desempenho, de resultados, para nós nos dedicarmos uns aos outros. Então isso continua valendo e é muito bom. Segundo o texto que nós lemos, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E quem está dizendo isso é Salomão, que foi o homem mais sábio que teve. Só perdeu para Jesus, né? Mas Salomão está dizendo: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Quando Deus criou Adão, Deus olhou para aquele homem, viu que era muito bom o que ele tinha feito, mas Deus olhou, passou um tempo,
Deus falou: está faltando alguma coisa. Não é bom que esse Adão fique sozinho. E aí veio a bênção, né? Criou a mulher. Lá no início, em Gênesis, Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, de acordo com o texto aqui, quais são os benefícios de eu ter companhia? Maior recompensa. Maior recompensa. Melhores e maiores resultados em tudo que nós fazemos. Há uma sinergia. Nós unimos forças com outras pessoas e nós conseguimos alcançar coisas maiores, projetos maiores, porque nós estamos... Sabe aquela questão da união faz a força? Nós estamos unidos a outras pessoas. Auxílio na hora da crise. Você vê que Salomão diz assim o seguinte, ó: se alguém estiver sozinho e cair, quem que vai ajudar a levantar? Agora, se tiverem dois, e um ajuda o outro. Se eu estiver sozinho, vou passar frio à noite. Mas se eu tiver companhia, um vai aquecer o outro. A amizade também é algo que aquece o coração. Porque os amigos vão te ajudar na hora da crise. Vão estar juntos, vão ser os ouvidos que você precisa para desabafar. Os amigos serão os ombros amigos, né? O abraço que você precisa nesse momento. Agora, se você anda sozinho, tem ninguém, muito complicado. E também o escritor diz que quem anda acompanhado resiste melhor diante dos inimigos, consegue vencer os inimigos, certo? Então, é disso que Salomão está dizendo aí para nós. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então o escritor está falando de alguns benefícios. Continuando, irmãos, como nocautear esse gigante? Minimize o sofrimento da solidão. Tem situações que eu estou sofrendo de solidão e a responsabilidade é minha. Eu vou explicar. Você precisa baixar os seus níveis de estresse, de amargura e de criticismo na sua vida. Ninguém aguenta, ninguém consegue ficar perto de alguém por muito tempo, e o tempo todo está murmurando, o tempo todo essa pessoa é amarga, essa pessoa é crítica, essa pessoa é um chato, é uma chata, é pessimista. Ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta. Então eu preciso minimizar esse sofrimento na minha vida. Se a amargura do meu coração está me afastando de pessoas, eu tenho que tratar isso no meu coração. Se eu sou alguém muito crítico, se eu sou alguém que mata a esperança das pessoas, alguém que reclama da vida o tempo todo eu reclamo de tudo, ninguém vai querer ficar perto de você. E a culpa é sua, a culpa é minha. Percebe? Então minimize isso. Faça a sua lição de casa, a sua tarefa. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 30, o escritor vai dizer assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram a voz. Gente, nós temos que aprender entre nós a falar mais de boas notícias e menos de tragédias. Menos. Porque um olhar animador, uma boa notícia é como um bálsamo, é como uma água fresca que vem no momento que você está no deserto. Como a gente gosta de notícia ruim, gente. Como a gente gosta. Então, procure enfatizar aquilo que é bom, aquilo que traz esperança, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Ocupe a tua mente, o teu coração com essas coisas. Senão você vai ser um crente chato, uma mulher de Deus chata, e ninguém vai querer ficar perto. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:10: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O texto aqui, o contexto é o seguinte: Paulo está dizendo assim, muita gente que saiu do Egito, que foi liberta lá do cativeiro do Egito, morreu no deserto.
Eles estavam no deserto porque eles ficavam só se queixando. Deus manda pão do céu, manda maná, eu não aguento mais comer esse pão. Enjoei. Eu quero a carne, eu quero churrasco. Aí Deus manda a carne. O cara reclama de tudo. Ô Moisés, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto, não tinha túmulo lá não? Então, pessoas se queixam o tempo todo. É fácil andar com gente assim? Eu joguei num time de futebol um tempo atrás e tinha um goleiro no nosso time. Vou falar o nome aqui, porque tá falando. Gente, o cara só reclamava o dia inteiro. Era treino físico, ele reclamava. Era treino com bola, ele reclamava. Ia para concentração, ele reclamava. Se ganhava o jogo, ele reclamava. Se perdia o jogo, ele reclamava. Pensa num cara murmurador. Então, cuidado com isso. Tem situações que nós vamos nos isolando por causa desses comportamentos, dessas coisas que estão dentro do nosso coração e que não são tratadas. Então, trata o seu coração. Fala, Deus, trata o meu coração hoje, nessa noite de ceia, porque eu não quero ser uma barreira para os outros. Já não está fácil fazer amigos. E aí não vou atrapalhar, dificultar, então cuidado. Quarta estratégia para você derrubar esse gigante: procure uma comunidade cristã, ou seja, uma igreja, para congregar e pertencer. Pertencer. Eu tenho lido com frequência aqui Hebreus 10:25 que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Paulo vai dizer em Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos uma família. E não é para a gente viver sozinho, amargando a solidão, porque a Bíblia está dizendo: vocês são membros da família de Deus. Vocês fazem parte de uma família, de um povo. Agora, preste atenção, não basta apenas eu frequentar uma comunidade cristã. Eu preciso pertencer. Pertencer tem a ver com ficar membro, assumir responsabilidades, se envolver em todas as áreas da igreja. Porque nesse envolvimento, nessa membresia, que eu vou ter senso de pertencimento. Senão, o tempo todo eu vou me sentir como um visitante, um forasteiro. Eu não faço parte, eu passo por ali. Eu frequento ali. Percebe, irmão? Por isso que sempre eu estou falando aqui da questão também da importância de a gente, lógico, há um tempo de discernimento, há um tempo de caminhada, a gente entende isso, respeito, mas chega uma hora que eu preciso tomar essa decisão, né? Isso com certeza vai trazer para mim um senso de pertencimento, vai trazer para mim um apoio, né? A gente chama isso de rede de apoio. A igreja é uma grande rede de apoio, é uma família. Então essa é uma outra estratégia para você minar ou derrotar a solidão. Quinto, conte com a presença de Deus. Ele prometeu estar com você, Ele prometeu estar conosco, né? Desfrute da companhia de Deus. A Bíblia diz que Ele é Espírito, Ele é invisível, mas Ele é real. Ele é real. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Jesus disse em João 14,18: eu não os deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês. O nosso Deus é um Deus que volta, e volta, e volta, e vem ao nosso encontro. Então, se tiver difícil, muito difícil para você hoje, a questão com as pessoas, conte com a presença de Deus. Deus vai aquietar o seu coração, e Deus vai te guiar, te direcionar também, para que você faça as outras coisas que eu citei aqui, pratique os outros princípios e esteja perto de gente. Perto de gente. A Bíblia diz que Jesus voltou por meio do Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, Ele volta por meio do Espírito Santo que habita na vida daqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador. Aleluia. Então conte com a presença de Deus. Olha como Deus é. Salmo 68, versos 5 e 6. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida.
Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar aos solitários. A solidão muitas vezes é essa terra árida que machuca o coração. Mas Deus é poderoso para fazer chover nessa terra. Deus é poderoso para te dar uma família. Deus é poderoso para te dar um lugar para que você chame de lar. Deus pode te dar pais, filhos, irmãos que você não teve, ou que você perdeu, ou que se foram. Deus pode fazer isso e quer fazer isso. Eu encontrei uma frase hoje, já estava pronta a mensagem, mas eu quero adicionar essa frase que eu encontrei. É uma frase de um escritor egípcio chamado Naguib Mahfouz. Ele diz assim: lar não é onde você nasce, lar é onde cessam todas as suas tentativas de fuga. Se a igreja for um lar para você, parou a correria de um lado para o outro, parou. Aqui eu encontrei descanso. Aqui eu encontrei acolhimento. Aqui eu encontrei uma família. Aqui eu encontrei pai, mãe, irmãos, amigos. Aqui a minha alma sossega. Talvez o teu lar físico, biológico, a tua família, eu nasci ali, mas eu não estou me sentindo ali como se fosse um lar. Nós temos uma casa, às vezes nem tem uma casa, mas o lar então é esse lugar onde você aquieta o coração, onde você sabe que sempre pode voltar, que você sabe que sempre vai ter um abraço, sempre vai ter uma palavra de encorajamento, sempre vai receber uma oração. Esse é o lar. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um clube, a igreja deve ser um lar. A igreja deve ser uma família. Deus deve ser um pai, não só Senhor, não só Salvador, mas Deus é pai. Deus é pai. E a Bíblia diz que nós somos filhos, e os filhos têm acesso ao pai, não é? Então, para nós tomarmos a ceia, eu quis esse tema, eu preparei esse tema aqui para hoje, porque a ceia apresenta uma mesa. Tem lugar de mais intimidade? É a mesa, é o lugar da comunhão, é o lugar onde pais e filhos se assentam para comer e beber e se alegrar e fazer festa. Então, não pode, esse gigante não pode crescer nas nossas vidas, não pode dominar as nossas vidas. É triste saber que às vezes alguém ainda continua sozinho no nosso tempo, ou sozinho. Mas eu quero que você hoje, ao orar antes de tomar ceia, que você pense assim: qual é a minha parte? Será que eu não estou dificultando algumas situações na minha vida? Por exemplo, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu não sou tanto, mas eu fui. Então, eu percebi que isso dificultava de eu ter amizades com pessoas. Então, eu tenho que orar contra isso. Deus, em nome de Jesus, eu não posso ser tão envergonhado assim. Eu não posso ser tão tímido assim. Eu não posso ser a pessoa olhar para mim e já ficar roxo, vermelho, começar a suar, passar mal. Eu não posso ter, me liberta disso. Em nome de Jesus, eu vou ter que aprender a puxar papo. Eu vou ter que aprender a olhar no olho das pessoas. Eu vou ter que aprender a tomar iniciativa. Eu não posso ser tão assim, como que é, acabrunhado, né? Ostra, tão fechado. Eu não posso ser, Deus. Eu estou sofrendo, eu estou perdendo. Eu estou perdendo o melhor da festa, percebe? Então talvez esse seja o seu caso. Você está sozinho, se sentindo solitário, porque você é muito tímido. Deus, em nome de Jesus, vai quebrar isso. Me ajuda. Não é que Deus vai mudar o seu temperamento, mas Deus pode transformar o seu temperamento. Deus pode te ajudar a vencer algumas barreiras para que você não viva sozinho ou sozinho. Então admita a sua solidão, aprenda a usar bem o seu tempo, minimize o sofrimento causado pela solidão, procure uma igreja. Oh, aleluia, estamos numa igreja, que benção. Procure uma igreja, não só para frequentar, mas para pertencer, e conte com a presença de Deus. E o último ponto, conte conosco. Essa não está, inventei agora, tá? Se nós somos uma família lá, conte, né? Alguns não gostam disso, eu sei, mas eu vou fazer, tá? Você pode olhar para mim e dizer: conte comigo. Está aí perto de você, conte comigo. Mas tem que ser de verdade, conte comigo. Conte comigo. Eu estou na igreja, a igreja.
assim de pegar na mão do irmão na hora de orar, porque a mão do irmão está suada, né? Ai, que nojo. Na igreja é assim. Na igreja é assim. Tem igrejas que na ceia, os líderes partem o pão na mão, assim, ó, vai picando. Todo mundo vai comer daquele pão. Que eu pus a mão. Você não é meu irmão? Tá com nojo de mim? Aqui a gente não está fazendo isso, mas, não é? Quem já tomou chimarrão? Passa de boca em boca, né? Meu Deus. E aí, se você não tomar, se você estiver junto com o gaúcho, dá um gole aí, isso é falta de educação. Você vai ter que tomar, vai ter que pôr bico lá. Gente, quem quer vencer a solidão? Em nome de Jesus, vamos vencer isso. Né? Jesus prometeu estar conosco também até a consumação do século. Mas Jesus também nos deu amigos, nos deu igreja, nos deu um corpo, uma família. Então vamos aproveitar e vamos viver isso. Vamos viver isso com toda a intensidade. Cada um tem uma dificuldade, uma barreira ou várias barreiras. Eu falei de mim aqui, da timidez. Mas talvez você tenha outras. Talvez você não seja tímido, mas você se decepcionou com pessoas e agora você não quer nem chegar perto de ninguém. Você está precisando de cura. Você está generalizando. Todo mundo é ruim, todo mundo é falso. Mentira. Tem gente boa, gente de Deus, gente verdadeira. Não é verdade. Todo líder é ruim. Mentira. Todo homem é ruim. Mentira. Toda mulher é ruim. Mentira. Te machucaram, mas Deus quer te curar hoje. Te dá a oportunidade de você recomeçar e viver algo novo. Olha, o meu melhor amigo me traiu. Deus tem mais um monte para pôr no teu caminho. Você crê nisso? Tem várias outras pessoas. Talvez você esteja fechado. Você está sendo a barreira, está segurando o agir de Deus. Então eu queria te convidar à frente para a gente orar. E já orar pela ceia. E a gente já ir colocando isso diante de Deus e nocautear esse gigante de uma vez por todas nas nossas vidas. De vez em quando ele vai bater na porta da nossa casa. Né? E aí a gente sai com a luva, preparado para a luta, né? e vivendo aquilo, os princípios da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que é bem prática. Vocês viram, irmãos, como que a sabedoria de Deus é prática? Então, olha, sendo bem prático também. Uma das ideias hoje de ser um lanche natural, às vezes o pessoal fala assim, como eles escolhem o cardápio, né? Uma das razões é que o lanche natural é fácil de comer aqui. Uma das ideias é diferente, por exemplo, de uma janta que você vai pegar e ele vai levar para casa, certo? O lanche natural você pode comer aqui, pode gastar um pouquinho mais de tempo e conversar com alguém. Se você quiser levar para casa, pode levar também, ok? Mas a ideia é isso, é que seja algo fácil, mas também que possibilite a comunhão, possibilite ali a gente ter um tempo junto, tá bom? Então vamos orar, gente. Coloque o teu coração diante de Deus agora. Se há algum empecilho, algum pecado a confessar, coloque isso diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua bendita companhia. Louve a Deus, porque Deus está perto de você. Deus habita na sua vida, na vida daqueles que creem. Deus habita na vida daqueles que foram salvos, que foram remidos. Então agradeço em primeiro lugar a isso. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu uma família. O pai que talvez eu não tive, o Senhor se tornou meu pai, a minha mãe. O Senhor se tornou meu irmão. E hoje, ó Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor me acolheu. O Senhor me deu tudo aquilo que eu precisava. E eu te louvo, ó Deus, pela igreja, eu te louvo pelos meus irmãos que estão aqui comigo hoje. Te louvo, ó Deus, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. E oramos a Ti agora, Pai, antes de tomar a ceia. Quebra as barreiras do nosso coração, cura as feridas do nosso coração, os abandonos, as rejeições, aquilo que nos afastou das pessoas. Pai, faz algo novo hoje. Diz isso ao Senhor, Deus, faz algo novo no meu coração, que eu volte a ter esperança, que eu volte a acreditar. Talvez o seu problema seja ser muito crítico, muito pessimista, muito murmurador. Deus, eu entrego hoje.
diante do teu altar. Cura a minha vida, Deus. Eu quero ser alguém agradável, alguém que edifica a vida das pessoas, alguém que é uma bênção para os outros, não alguém que afasta os outros. Assim como o Senhor nos aproximou e nos atraiu pelo teu amor, nos ensine, Pai, a atrair pessoas também fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastores, me ajudem aqui, por favor. Pessoal, vai até vocês a bandeja, tá bom? Não precisa vir aqui à frente. Amém. Levantem as mãos. Senhor, apresentando-te nesse momento o pão, o suco, simbolizando o teu corpo e o teu sangue. Nós consagramos a Ti esses alimentos. Agradecemos pela vida de cada um que tocou para que chegasse à nossa mesa, à nossa ceia. Agradecemos por esse momento tão especial de comunhão, onde cremos que o Senhor está conosco. No nome de Jesus. Amém. This was
Glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso até que o Senhor venha. Lembrarmos dele, lembrarmos daquele momento do corpo dado por nós para ser surrados por pecado, crucificado, corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na igreja para trazer a memória do Senhor, o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Da mesma forma, o suco simboliza o sangue que foi derramado por cada um de nós. É o sangue que nos sara, é o sangue que nos guarda, o sangue que é a cobertura de nossas vidas contra o ataque do inimigo. Derramado naquela cruz, por mim e por você. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pode beber. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com júbilo. Aleluia. As palmas. Esse júbilo de todos os povos, o Rei se honrar ao Senhor. O Senhor dá de vitória.
Amém. Gente, então, cantina no fundo. E o pessoal visitante, a gente só mudou a recepção para vocês aqui na frente, tá bom? Para entregar uma lembrancinha para vocês. Estenda suas mãos nos céus. O grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.